Patrícia, seja bem-vinda. Sâmia, nossa semana Inesp está bombando aqui e tenho certeza que mais uma noite aí muito gostosa para a gente compartilhar. Eu vou passar rapidamente aqui, gente, pelo currículo dessas mulheres poderosas e empoderadas, porque é um baita de um currículo. Eu vou falar primeiro da Sâmia. A Sâmia é doutora em Planejamento Urbano e Regional. Ela é mestre em Educação, Novas Tecnologias, pós-graduada em Planejamento Estratégico e Sistema de Informações, Gestão Empresarial, Gestão de Serviços de Saúde, graduada em Administração. É professora de cursos de gestão, administração, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e é diretora da Tajira Tecnologia, que é uma empresa de consultoria e treinamentos com atividades na área de organização empresarial e tecnologia educacional. Respeitadíssima, podem contratar. Indica lá na empresa. Eu vou contratar você, Flávia. Propaganda aqui. Já a Patrícia, ela, deixa eu pegar aqui, é doutora em ciências ambientais, especialista em gestão de negócios inovadores, gestão ambiental e empreendimentos litorâneos, turismo e meio ambiente, tecnologias digitais e metodologias ativas na educação, gestão escolar e coordenação. Ela é coordenadora, diretora, vice-diretora aqui na nossa faculdade. Ela está aqui nos dando todo o suporte aqui, que a gente sabe, a gente já falou da Flavinha aqui, que deixou muita saudade, e a Patrícia assumiu esse compromisso, muita coragem aí, com muita vontade de fazer a diferença. Ela também já trabalhou, né, como executiva na empresa Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté, e foi diretora de uma empresa de turismo em Ubatuba. É mentora de negócios da Associação Brasileira de Mentores de Negócio e da Salto Aceleradora. Bem-vindas, fiquem à vontade, por favor. E quero já deixar um aviso aqui para os nossos alunos que, no final da nossa palestra, a gente deixa para vocês aqui o link de acesso para vocês responderem lá o questionário rapidinho. E esse questionário é onde você vai colocar o seu nome completo para ter o certificado da palestra de hoje, tá bom, gente? Então, lembra de acessar o link no final da palestra para você deixar o seu nomezinho completo lá e receber o seu certificado. Não é todo mundo que tem o certificado desse, hein? Vocês vão ver. Estou prometendo que é verdade. Vamos lá, meninas, agora é com vocês. Antes de você colocar os slides, eu queria só falar para o pessoal, primeiro, boa noite, obrigada, né, pela presença aí de todo mundo, professores, alunos, convidados, curiosos, etc. Eu vou falar que a gente combinou essa fala, né, lá da experiência, na nossa experiência lá no Vale do Silício, ela é uma fala que deve ser compartilhada e do ponto de vista mais informal, assim. E aí eu acho que vocês podiam interferir na nossa fala. A gente vai colocar um slide de apoio para, né, só para, enfim, ter uma apresentação, mas a ideia é que a gente vá falando e vocês podem ir nos interrompendo, porque assim eu acho que fica mais bacana, né? Vocês podem, vamos fazer uma dinâmica, tentar fazer uma dinâmica mais de conversa do que de exposição só de conteúdo, tá bom? Pode ser? Começarei eu, então, fazendo uma introdução aqui, depois a Sâmia e depois a gente vai fazer uma mistureba, tá bom? Eu e a Sâmia fomos ao Vale do Silício em 2019, né, como eu estava dizendo para vocês, bem no final do ano, um pouquinho antes aí da pandemia, né, que iniciou o fechamento, né, o distanciamento social e tudo mais em março.
A gente foi porque a gente estava envolvido num projeto, né? Já fazia algum tempo, então já fazia um ano, pelo menos, aí que a gente estava envolvido num projeto, que é o Hub de Inovação lá de Taubaté, que é um projeto que é uma parceria, né, entre a Prefeitura e a Universidade de Taubaté, e aí a gente, então, naquela coisa de aprender, né, mais sobre o assunto, entender, vivenciar e tal, a gente acabou tomando a decisão de fazer uma imersão, né, no Vale do Silício. Nós fizemos uma imersão lá de uma semana, e a gente, enfim, fez uma imersão com a Startse, que é uma empresa, né, uma empresa que vende esse tipo de imersão, né, em ambientes de inovação, em ecossistemas de inovação. E eu sempre brinco, né, e falo que a gente não se arrependeu nem um pouquinho, e é uma viagem, né, é uma imersão e tudo mais. Eu sei que o Vale do Silício é um lugar que é bem caro, né, para você conseguir ir, ficar e tudo mais, se hospedar, é tudo muito difícil, mas eu acho que valeu cada centavo desse investimento que a gente fez, né, profissional, que a gente fez em nós mesmas. Na verdade, a gente fez um investimento em nós mesmas, porque nós somos, por conta própria, né, fazer essa imersão. E a gente queria, na verdade, ir para o underground, né? E a gente queria vivenciar a inovação lá no Vale do Silício, que é uma das, enfim, onde as coisas acontecem, onde tudo acontece do ponto de vista da inovação. Então é isso, né? Na verdade, a gente foi para o Vale do Silício para a gente aprender, para a gente trocar experiências onde as coisas acontecem, onde acontece a inovação, onde é o underground da inovação, né? E aí, pode passar, Flávia, por favor. Uma das perguntas, acho que mais importantes, né, para se fazer é a seguinte, né? Por que, né, que esse lugar é um lugar tão importante de inovação, né? E, enfim, por que as empresas mais influentes do mundo estão lá? Então, está lá Google, Facebook, a Amazon, Microsoft, Apple e mais tantas outras, né? É um conglomerado, é uma aglomeração de empresas de tecnologia de ponta, né, do mundo inteiro, que está nesse lugar, né, que é o Vale do Silício. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho por que essas empresas, então, estão lá. Vou tentar caracterizar para vocês um pouco o que é o Vale do Silício, né? Ele está localizado, né, na Califórnia, para quem não sabe, né, na Baía de São Francisco, que fica a oeste dos Estados Unidos, né? E ele tem duas cidades mais importantes, que acho que todo mundo conhece, que é as cidades que as pessoas mais conhecem, que são São Francisco e Palo Alto, né? Mas existem aí, além de São Francisco e Palo Alto, mais uns 20 municípiozinhos menorzinhos e tal do que esses dois, e que também estão envolvidos, né, na Bay Area, né, como é chamada hoje, está envolvido no processo todo do ecossistema de inovação lá do Vale do Silício. Então, a gente pode contar que são 20 e tantos municípios envolvidos, né, nessa pegada aí da inovação. Pode passar. Por favor. E aí, acho que o que é importante a gente frisar, né, e eu acho que responde um pouco aquela pergunta de por que as empresas mais poderosas do mundo estão, né, tão aglomeradas nesse lugar, né, nos Estados Unidos, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho no que é, ou conhecer um pouquinho o que é a cultura do Vale do Silício. Pode passar. Então, acho que uma das questões aí, das curiosidades históricas, né, que tem na Bay Area, é que em 1909 a Baía de São Francisco situou pesquisas da Marinha Americana. Vejam que isso é no início do século passado, então vejam quanto tempo faz isso. Então já existiam pesquisas da Marinha Americana sendo feitas em 1909 nesse local. E depois, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente teve a Universidade de Stanford, né, trabalhando junto com o governo americano, né, junto com os militares e tal, para ajudar na questão dos aviões de caça, dos radares, enfim, do armamento todo utilizado para a guerra.
E havia um investimento muito alto do governo dos Estados Unidos, né, do governo americano, nessa universidade, justamente porque ela trazia esse suporte, né, de científico, tecnológico e tal, inovador aí para a questão do armamento e do desenvolvimento dos caças e tudo mais da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, Stanford ainda atendeu a CIA, a NSA e outros órgãos governamentais dos Estados Unidos. É importante porque isso também mostra, primeiro, que faz muito tempo, né, que isso acontece. Então, e vem acontecendo ao longo da história, e, na verdade, talvez a história não tenha sido tão nobre, o início disso, né, do ponto de vista da universidade, não tenha sido tão nobre, porque era o desenvolvimento científico, tecnológico, de inovação para a Segunda Guerra, mas era um contexto, né, era um contexto do que estava acontecendo naquele momento. Só para situar, Stanford foi fundada em 1840. Então, a gente tem aí... 1840 não, 1860. E aí a gente tem, então, uma universidade bastante antiga também, bastante tradicional, né, e que já tinha algum tempo, né, de vida antes da Segunda Guerra. Pode passar. Outras coisas que também contextualizam, né, e ajudam a gente a entender um pouco mais a cultura, né, de São Francisco, né, do Vale do Silício, é exatamente essa questão dos movimentos todos, né, de massa que aconteceram por ali. Então, a gente tem o movimento pela liberdade de expressão, que foi um movimento realizado por, enfim, alunos, né, de uma universidade também, uma outra universidade que está por ali. Em 1970, né, a gente nasce, em 1960 e pouco, nasce também o movimento hippie, né, então tem toda aquela questão da cultura de paz, né, da não guerra, da questão, né, do paz e amor, e toda essa questão da cultura hippie, aí, do movimento hippie. Também a gente tem a primeira marcha, né, da cultura LGBT, que aconteceu com a participação de umas 30 pessoas, né, que eles chamavam de Marcha Gay, né, e que acontece até hoje nos Estados Unidos, e que eles têm um super orgulho, a cidade inteira participa, né, Sâmia? Tem toda uma coisa lá em São Francisco, mesmo as pessoas que que são heterossexuais, ou que são enfim, tem outras que não são LGBT, né? Eles também participam justamente em nome da questão de proclamar, né, a biodiversidade não, desculpa, mas a diversidade de pessoas, de culturas, de posicionamentos, enfim. Isso é muito legal, porque você vê que existe, né, toda uma questão sendo discutida ali, né, e sendo trabalhada, que é a questão de todo mundo se respeitar, se aceitar e tal. É um lugar onde teve muita influência de muitas culturas, pessoas do mundo inteiro moram ali, então você vê que existe uma tolerância, um respeito, né, pelas culturas, pelas diversas culturas e pessoas diferentes. Eu acho que isso chama muito atenção e eu acho que faz uma química muito bacana, que é esse respeito por todas essas diferenças, né? Eu acho que é uma coisa que me chamou, pelo menos particularmente, me chamou muito atenção, e eu fico repetindo isso, porque eu acho que é uma coisa bem legal do lugar, né, daquele lugar. A outra coisa que acho que é interessante também colocar, eu nem sei se acho que tem slide para isso, mas é dizer que em 1840, teve a Corrida do Ouro, né, nessa região. E depois que acabou esse ciclo do ouro, essas pessoas elas tiveram que se reinventar, porque elas ficaram por ali, elas tiveram que arrumar né, outro trabalho, outra maneira de ganhar vida e tal. E isso também é colocado, né, na história do Vale do Silício como sendo os primeiros empreendedores, vamos dizer assim, né, do lugar, porque, na verdade, a gente tem aí, imaginem, termina um ciclo, né, de
um ciclo econômico de alguma coisa e as pessoas têm que se reinventar naquele lugar, né, para continuar morando ali, enfim, e conseguir sobreviver. Então, essa é uma outra questão da história ali, da cultura de São Francisco. Ô, Patrícia, acho que vale a pena você comentar o negócio da bandeira. Ah, sim. A bandeira é Eu uma acho coisa que bem tá legal. até, talvez esteja até mais para frente, mas Então deixa. a bandeira, né? Aquela bandeira que é o arco-íris, né? Que é representativa da cultura LGBT, ela foi criada por um artista local de São Francisco, e ela significava não exatamente a cultura LGBT, mas sim a diversidade de pessoas, né, de culturas e tal que estavam por ali. E aí, no fim das contas, por toda essa coisa de... Eu acho que saiu a apresentação, mas não tem problema. Com toda essa coisa né, a questão do preconceito, da questão com toda essa moçada aí LGBT, é que a bandeira foi apropriada para justamente, né, nessas passeatas aí, nessas marchas que eles tinham, foi apropriada, e aí ficou o link da bandeira com a questão LGBT, mas na verdade não é. A bandeira foi criada para falar, né, da diversidade de ideias, pessoas, culturas, enfim, esse caldo, né, de diversas culturas que tem ali no Vale. Pode passar. Só também como uma curiosidade, né, ali na Bay Area, no Vale do Silício, se falam aí de 180 idiomas, para vocês verem a quantidade de pessoas de várias partes do mundo, né, que estão por ali, né? E aí outras coisas interessantes também, acho que vale a gente ressaltar, né, que são coisas que vocês conhecem, por exemplo, o neoprene, que é aquela roupa de borracha, né, que o surfista, o mergulhador usam, ela foi desenvolvida na década de 1930, né, e foi desenvolvido lá. A questão do Corrida do Ouro, que eu já falei para vocês, a Levis, né, também, e eu até vi esses dias eu estava vendo, estava fazendo uma reciclagem lá de mentoria na Associação Brasileira de Mentores de Negócios, e um dos cases era justamente a empresa da Levis, né? E aí falava que ela era uma empresa bastante inovadora, porque ela inventou a calça jeans, e a calça jeans era utilizada pelos homens, né, que estavam, inclusive, é uma calça resistente que era utilizada pelos homens no ciclo do ouro, né? Enfim, tem toda uma ligação ali. E aí tinha um case lá da empresa e tal, e dizendo que era uma empresa inovadora. Imagina, a gente nem acha que a Levis é empresa inovadora, né? Hoje em dia. A gente acha que é bem tradicional, mas o case tratava exatamente disso. Ela se enxergando e ela se descrevendo como empresa inovadora. Enfim, é interessante. A North Face, que é uma roupa esportiva, a Gap, né, também saem daí, né, dessa região. E uma outra coisa que acho que é interessante dizer, e que a gente também fica um pouco perplexo, e ao mesmo tempo eu acho que também contextualiza o que é esse lugar, né? É que em cada 10, Cada 8. É um em uma cada 8. em cada 8 pessoas, estou exagerando aqui, ó, viu? Que estou inventando já. Uma em cada 8 pessoas que a gente encontra na rua, em São Francisco, são pessoas milionárias. Então, assim, e ao mesmo tempo, a gente percebe que existe uma informalidade, um jeito simples das pessoas. Eu até tirei aqui, a gente tinha até colocado que as pessoas eram simples. Na verdade, eu acho que não é isso, até botei jeito simples, viu, Sâmia? Na nossa apresentação, porque eu acho que as pessoas não são simples. Na verdade, o que acontece é que elas têm um jeito bastante informal e tal, e simples de se vestir, né? Tem um jeito simples de se portar socialmente e tudo mais. E aí você não imagina, nem passa pela tua cabeça, né? A gente fica com uma imagem aí, com uma representação de que, né, que os milionários, sei lá, estão em outro lugar, não estão ali com a gente na rua, ou estão se portando de uma outra maneira, eu não sei. Né? Acho que aí vai nas nossas representações aí, cada um tem uma ideia disso, mas é um lugar onde as pessoas
tem um jeito bem simples, e é muito bacana isso, né? Valoriza, esse jeito simples é valorizado. O jeito bem natural deles andarem é de jeans, camisa branca, camiseta, Chinelo, tênis, né? Bem de boa. bermuda, exatamente. Bem tranquilo, assim. Bem tranquilos, Pode passar. Bom, o que tem, né, nesse lugar? Que tem 3 coisas muito importantes nesse lugar que fazem com que a gente tenha um ecossistema inovador, né? Primeiro, a rebeldia das pessoas que moram ali, porque não existe fazer ecossistema inovador, trabalhar com inovação, se a gente não pensar. E aí, que é aquela máxima, né, de pensar fora da caixa, e que eu acho que nem tem caixa para pensar, sempre falo isso já, né, que eu acho que não tem caixa nenhuma, mas não existe caixa, né? Então, essa coisa de você sair da sua zona de conforto, né, porque também não se inova na zona de conforto, né? A gente só consegue inovar quando a gente sai da nossa zona de conforto. E é crítico, e se pergunta, se questiona, e, enfim, né, e questiona tudo e todos, é isso. Né? A gente só consegue mudar o mundo, né, com esse perfil de pessoas, né? As pessoas que são rebeldes, que não se contentam, que são inquietas, que, enfim, né? E que aí a gente chama, que são as características de pessoas empreendedoras. Depois tem o conhecimento, que é muito importante, que é o capital intelectual, né? Então, se a gente acha que montar uma startup e empreender montando uma startup é o suficiente, não. A gente tem que aprender o tempo inteiro, né? E não é simples, não é fácil. Eu estou vendo que existe toda aí está virando uma coisa moderna, né? As empresas startups e tudo mais, e todo mundo fala como se fosse uma coisa muito simples, né? Mas é bem complicado, bem complexo. Eu não quero desanimar ninguém, muito pelo contrário, eu sou super animada com esse negócio, mas é importante a gente entender que precisa de um esforço, né? Bastante grande, e precisa de muita gente com capital, de muito conhecimento, e muita gente bacana que tenha, que traga o capital intelectual para o lugar, né? E também precisa de dinheiro, precisa de capital, precisa de recurso, né, para investir nesses novos negócios, novos produtos, serviços, ou mudanças, né, de processos dentro de empresas e tal. Então, a inovação também não é só um produto novo, né, não é uma invenção, que também acho que é outra coisa que todo mundo pensa, eu vou inventar alguma coisa, né? Não necessariamente é isso. Uma invenção pode ser uma inovação, sim, mas se ela for para o mercado, né? Também. Se ela conseguir ir para o mercado e ser comercializada, se ela sair do laboratório, vamos dizer assim, né? E também, além disso, né, a gente precisa entender que tem melhorias de produtos, serviços que também são inovações. Não necessariamente é uma inovação disruptiva, ou seja, a gente precisa mudar uma coisa completamente para ser uma inovação. Essas inovações, elas são super interessantes, né, e mobilizam as pessoas, mas não é sempre isso, né, que a gente vai ver nos ambientes de inovação. Samia, quer falar um pouquinho? Não, pode ir passando, pode ir passando. Depois, mais na frente, eu começo a falar também. Tá bom. Então, vamos lá. Lá no Vale do Silício, você percebe, e na empresa Starts e tudo, nessa imersão que a gente fez, uma coisa que o tempo inteiro se falava é que a conversa, né, no Vale do Silício é sempre para trazer rupturas, né? Rupturas entre o antigo e o atual, né? O presente e o futuro, e não ficar preservando o legado, ou seja, a cultura é outra, ou seja, ali você não fica pensando no passado, né? Você fica pensando no presente e como é que você vai fazer no futuro para mudar o mundo. A ideia é sempre mudar o mundo, gente. É isso que me chama mais atenção e que me encantou nessa história, né? Que a gente consegue encontrar outras pessoas que querem mudar o mundo, assim como nós todos aqui, né? E aí é isso, as pessoas não estão ali preocupadas, né? Os empreendedores não estão preocupados com a história, eles estão preocupados com o presente, o que eles desejam fazer daqui para frente, como é que eles vão tirar o sonho, né, do papel
como é que eles vão tirar a ideia, que na verdade a ideia não vale nada se ela não for executada, não é verdade? É ótimo ter uma boa ideia. Outro dia eu tinha um aluno me perguntando isso, uma aluna querida, que ela é, inclusive, eu acho que ela é uma liderança, tenho certeza que ela é uma liderança, porque ela é representante de sala e tudo mais. Ela me perguntou assim: professora, mas eu não sou empreendedora, porque eu não tenho boas ideias. Eu não tenho ideias novas, diferentes. Então, ela não se achava empreendedora por isso. E ela é uma super liderança, assim, né? Ela tem características, se ela não é, ela tem características que podem favorecer a que ela vire uma empreendedora. Mas ela dizia que não, porque ela não tinha boas ideias. Ela não tinha ideias novas, ideias... E eu falei, escuta, mas espera um pouco, por que você acha que o empreendedor tem que partir de uma super ideia? O empreendedor pode sim botar uma ideia, executar uma ideia, um sonho que tem, mas pode também trabalhar com empresas já existentes e ser um empreendedor, né, Sâmia? Exato, exato. Na verdade, é assim, a pessoa para ser empreendedor, claro que uma das características é estar sempre pensando em algo inovador e trazer uma mudança, mas não necessariamente uma disrupção, uma coisa muito grandiosa. E uma das características também que a gente viu bastante lá no Vale do Silício é que o empreendedor ele tem que ser um inconformado. O verdadeiro empreendedor, aquele que transforma a empresa, aquele que muda o seu ambiente, aquele que vai pensar em mudar o mundo, ele tem que ser inconformado. Essa palavra é boa. Por exemplo, ele não pode ter um espírito da acomodação. Sabe aquela situação? Está tudo muito bem, está tudo muito bem. Não está muito bem. Tem que estar sempre inconformado. Nunca está muito bem. Pois é, nunca vai estar muito bem. E esse inconformismo é o que dá um movimento. Algumas pessoas podem ser mais criativas de terem grandes ideias transformadoras. Outras vão ter mais ideias incrementais do dia a dia. E é esse conjunto de movimentos que vai fazer, de fato, um ambiente, digamos assim, empreendedor, sempre valorizando também os diferentes estilos. Por isso que a Patrícia estava falando muito da diversidade. Diversidade de comportamento, diversidade de modelo mental, diversidade de formação. É essa riqueza heterogênea que faz a diferença, o respeito pela diferença, a valorização da diferença, que cria esse caldo, digamos assim, né? Porque vamos combinar, e aí eu acho que eu vou botar mais lenha nessa fogueira, que outro dia a gente estava falando disso, deu uma confusão danada, mas eu acho que é uma confusão boa, que é o seguinte, todo mundo pode ser aquilo que quiser, não é verdade? Se não encher o saco do outro, se respeitar o outro. Então, eu acho que a base da gente ser o que a gente quiser está no respeito ao outro. Se a gente não incomoda o outro, tudo bem, né? Qual é o problema? É muito legal você ter um monte de gente diferente, que pensa diferente, que tem perspectivas diferentes, inclusive numa equipe, né? Mesmo numa equipe é muito legal. Vocês vão sair aí para o mercado de trabalho, vários de vocês aí, alunos, e vocês vão perceber que vai ter muita gente diferente de vocês, né? E acho que é muito importante, né, vocês trabalharem com essas pessoas diferentes e respeitarem e tal, e darem voz, né? Se algum dia vocês estiverem numa posição aí de gestão, né, de comando e tal, de liderança, é muito importante que todas essas pessoas tenham voz, né? E também, assim, é importante constituir essas equipes heterogêneas, para poder ter a riqueza propriamente dita de ter ideias diferentes, né? E aí, para conviver com isso, obviamente, você tem que saber o respeito, o limite, e se você é um líder com uma equipe que todo mundo pensa igual, isso é muito, muito, muito perigoso, porque você não vai sair da zona de conforto. Fica tendencioso, né? Fica com uma... A Flávia levantou a mão. Eu levantei aqui porque, mais do que nunca, né? Eu acho que os dias atuais, além de tudo, exigem isso, né? Um gestor, uma pessoa que está no mercado de trabalho, que não tem uma visão mais diversa, mais abrangente, né, de trazer pessoas que pensam diferentes para somar e não para divergir no dia a dia,
essa pessoa está ultrapassada, né? E daqui a pouco não tem mais lugar para ela. Então, essa galera nossa aí que está se formando agora, que está, né, com a cabeça borbulhando de ideias, mais do que nunca precisa rever esses pensamentos um pouquinho mais antiquados e pensar um pouquinho para frente, porque senão vai ficar para trás aí. Mas, ô, Flávia, nesse movimento. Eu ainda coloco mais um ingrediente. Pior, não é só essa pessoa ficar para trás, é ele colocar ou ela colocar a empresa para trás. Porque ela compromete, não é só o desempenho dela, ela compromete o desempenho da organização. E não é só da empresa, não, é da empresa, da escola, né? Que a gente está aqui numa semana da faculdade, que, na verdade, tem o curso de pedagogia, o curso de administração, é em todo lugar, né? Eu acho que não é só na empresa. A empresa, pensando na empresa escola também, né? É no contexto da sociedade atual, da sociedade, né? Exatamente. Legal. Isso mesmo. Legal. Mas eu acho que essa moçada mais jovem e tudo mais está com uma cabeça muito melhor, né? Está muito mais bacana. E eu tenho convivido aí com essa moçada, eu tenho um filho de 23, eu fico olhando e um monte de aluno, né? E eu vejo que eles têm a cabeça, quando a gente conversa e tal, a gente vê que está todo mundo muito mais antenado, muito mais, com muito menos preconceito e tal, do que as gerações da minha, por exemplo, sei lá, né? Eu nem sei onde é que vai saindo do armário tanta gente preconceituosa, não sei onde veio. Credo, cruz. E aí, assim, é verdade, os velhos estão tudo muito preconceituosos, gente. Ainda bem que vocês são melhores que a gente. Nossa Senhora da Aparecida. Exato. Isso. Ainda bem. Vocês vão mudar o mundo, com certeza. Olha aí, Patrícia, continua aí. Bom, é isso, ó, a gente acabou de falar disso, né? As empresas contratam pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes para resolução de problemas. Então, se a empresa tem um problema complexo, quanto mais complexo for o problema da empresa, melhor é ter uma diversidade de pessoas para tentar resolvê-lo, né? Encontrar soluções aí para resolver as dores aí do mercado, dos clientes, de todo mundo. Muito bem. Então, quer falar do plano de negócio? Volta aí, Flávia, por favor. Eu posso falar disso aqui, sobre a questão assim, hoje em dia, gente, nesse conceito, dessa cultura, nesse foco de inovação, com foco de startups, é muito importante, eu vou falar até como administradora, a gente vê muito dentro da aula de gestão, elaboração de plano de negócio, que é uma ferramenta muito útil ainda, também. Mas só que assim, quando você vai fazer um plano de negócio, muitas vezes você submete a fazer pesquisa de mercado. E a orientação que a gente vê, principalmente para as startups, não gente, nada de ficar contratando empresa para fazer pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado, que é orientada hoje, nesse conceito, nessa diversidade, é colocar a mão na massa e ir para a rua. Perguntar para as pessoas, conversar com o cliente, ir atrás de... Então, é muito, assim, porque o empreendedor ele tem que sentir diretamente isso com o cliente. Então, é um conceito que se traz bastante no mundo das startups e que a gente viu bastante também, né, Patrícia, lá ao vivo e a cores. E assim, uma metodologia que é a Lean Startup, né, Startup enxuta, que, na verdade, trabalha bastante isso, né, que você monta um produto mínimo viável, coloca no mercado, testa com seu cliente, volta... rever tudo que isso, e aprende. O mais importante, né? Isso é o aprendizado. É o aprendizado. Porque aí você pode, do seu aprendizado, e desvestido de ego, né? Porque a gente não pode ficar com aquela coisa assim, ai, fui eu que criei, então o negócio é maravilhoso. A pessoa falou ali porque ela não sabe bem o que eu tô, né? Não é isso? Então, assim, sem resistência de mudar o seu produto, você vai, aprende e adapta. Não necessariamente você precisa mudar o produto inteiro, mas você adapta, aprende para poder colocar no mercado uma coisa que seja adequada à dor do cliente, né, do seu cliente, não uma coisa que você acha que é adequada, né? Isso aí muda completamente, gente, para o pessoal mais da área de gestão, por exemplo, que a gente falava muito antigamente assim, nós temos que fazer 80% do nosso tempo planejando, 20% do tempo agora executando. Hoje em dia é o contrário.
Você tem que planejar, sim, mas não precisa ficar perdendo muito tempo de fazer aqueles planejamentos que ninguém olha, diga-se de passagem. E eu planejo e crio um produto mínimo viável, que, em outras palavras, é como se fosse um protótipo, já lanço no mercado, e é como a Patrícia falou, aí eu tenho que pegar meu ego, colocar lá na minha casa, longe, e escutar o que as pessoas falam. Por quê? Antigamente, a gente falava assim, que a gente tinha que criar o produto, colocar o produto perfeito no mercado. Isso não existe mais, esse conceito. Produto perfeito no mercado é aquele que a gente coloca para o cliente intervir, ajudar na colaboração da construção, ele que vai dizer se é perfeito, e não nós, antes de lançar isso para o mercado. Então, essa é uma mudança de paradigma muito forte. Muito. E o que acontece, muitas vezes, a gente está dentro de uma escola, dentro de uma empresa, de uma forma geral, ou de uma ONG, e aí, às vezes, o modelo de gestão ainda é muito arcaico, porque fica batendo no planejamento perfeito. Meu planejamento perfeito só serve no papel. Na prática, é desprover dessa coisa, como a Patrícia falou, dessa propriedade e fazer a abertura para construir com. Né? Acho que é uma coisa bem legal em termos de... mudança conceitual bastante grande, né? Impactante. Impactante isso. Pode passar, Flávia. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se não está na hora da gente parar um pouquinho aqui de falar, continuar e perguntar se alguém quer parar a gente, perguntar alguma coisa. Posso perguntar aqui para os nossos alunos? Pode. Gente, e vocês? Vocês já experimentaram criar um plano de negócios? Já passaram por isso? Mesmo que seja num empreendimento pequeno, numa coisa menor, vocês já tiveram essa experiência? Conta aí para a gente, quem já pôde vivenciar isso aí na sua trajetória. Será que tem gente aí que já se arriscou, né, Sâmia, para empreender aí, buscar essas possibilidades? Ô, Flávia, sabe o que o pessoal no Vale do Silício fala? Que um empreendedor de respeito tem que ter fechado pelo menos 3 negócios, porque não deu certo. Isso aqui, muitas vezes, a gente tem um paradigma de que o cara não é bom porque não deu certo. Não. O empreendedor que é empreendedor não dá certo, continua, aprende e vai indo. E vai corrigindo, né? Vai corrigindo e indo. O fato de eu ter aberto um negócio, por acaso não deu certo e fechei, não é desmérito nenhum. Desmérito é eu parar de buscar. Desmérito é eu parar de fazer um novo empreendimento. Me acomodar. Entrar na zona de conforto. Exatamente. Eles falam muito isso, que o cara só vai querer dar capital de risco aqui, de investimento, se tiver errado pelo menos 3 vezes, porque senão não é de respeito. É muito diferente, né? É diferente. E aqui a gente tem um preconceito danado, né? Com quem quebra uma empresa. E aí, agora continuando assim, viu, Flávia? Lá no Vale do Silício, outra coisa que a gente viu, que está relacionada a esse slide aqui, existem muitos investidores de risco. E o que é um investidor de risco? É aquela pessoa, muitas vezes pessoa física mesmo, que tem muita grana e de fato, ele ganhou muita grana porque empreendeu muito na sociedade, ele se sente na obrigação de pegar uma parte do que ele ganhou e reinvestir na sociedade, por exemplo, nas startups. E lá no Vale do Silício, só para a gente ter uma ideia de parâmetro, como é fora da nossa realidade, o padrão que eles investem baixo é $150 mil. Lá eles dão $150 mil, como se a gente desse talvez R$1.000 para alguém aqui e não fosse ficar fazendo prestação de contas. Isso é um outro paradigma também interessante, porque o empresário lá, eles têm esse senso da colaboração, de devolver para a sociedade, porque querendo ou não, ele enriqueceu na sociedade, com as pessoas, digamos assim. Então, eles têm essa linha muito grande do capital de risco. E esse capital de risco, que muitas vezes ele pode literalmente perder, por outro lado, é o que financia. Quando a startup conseguiu fazer com que seu produto seja de fato aceito no mercado, que ultrapassou a linha do MVP, que é quando ele já tem aceitação no mercado, aí ele coloca o dinheiro e segura até fazer uma modificação de cultura, de legislação. Isso. Então, uma coisa legal que a gente passou lá nessa imersão é que, por exemplo, todos os dias a gente tinha uma série de palestras, tipo isso aqui, que, na verdade, gente, isso que nós estamos passando para vocês é um resumo do que a gente escutou, tá?
Aí o que acontece? Durante o dia a gente ficava assistindo essas palestras com esses conceitos, com as experiências práticas, e à noite a gente era dividido em grupos para fazer constituição de projetos com foco de inovação e né, para pensar numa startup. E era muito legal, porque era muito comum, vou dar um exemplo específico do grupo que eu estava. O nosso grupo era um aplicativo jurídico. E tinha uma advogada brasileira no nosso grupo, e toda hora ela falava assim, meu Deus, a gente não pode fazer isso, porque a OAB não vai deixar, vai ter problema para mim, a gente não pode fazer isso. Aí toda hora vinha o pessoal, né, que estava orientando a gente, falava assim, esquece OAB, esquece a legislação. Aí, moral da história, você fica assim, nossa, e aí? Isso aí é romper o paradigma. É óbvio que para você colocar um produto no mercado que vai romper uma legislação, querendo ou não, a gente tem que também ter essa consciência. É porque tem alguém com muita grana segurando esse projeto até ele virar. E o que no Vale do Silício acontece tem realmente muita grana, como a Patrícia estava falando, e essas pessoas seguram até aquele projeto virar. E um exemplo clássico e básico para a gente ver, por exemplo, o Uber. O Uber, quando entrou no mundo inteiro, o que foi que aconteceu? Tiveram várias manifestações em vários países contra o modelo do Uber versus o modelo do táxi tradicional. E como é que a empresa Uber segurou por tanto tempo, brigando na justiça, até que conseguiu seus espaços no mercado? Porque, de fato, tinha gente por trás segurando. Só que seguraram porque o produto já tinha sido feito teste no mercado. Já tinha dado certo. Então, eles vislumbraram a modificação do mercado. E é nessa modificação de mercado, digamos assim, que é onde se ganha os novos mercados, é onde se criam os novos mercados, os novos empregos, os novos trabalhos, os novos modelos mentais, entendeu? Só complementando também, as próprias startups, né, que conseguiram escalar, né, que elas próprias investem nas outras menores, né? Então, tem uma coisa também nessa cultura que é você reinvestir, né, o que você ganhou nas outras que são menores. E um outro exemplo disso que a Samia está falando, que ela deu o exemplo do Uber, né, é a Tesla, né? O carro da Tesla, que, na verdade, quando a gente estava lá, inclusive, eu não sei se agora já, porque essas coisas são tão rápidas também, que eu não sei se já resolveu, mas, por exemplo, na legislação dos Estados Unidos, não existia como um carro andar sem motorista, ou seja, era um negócio fora da... E aí, o que eles fizeram para conseguir... As pessoas que compraram Tesla tinham que pôr a mão na direção, né, mesmo sendo dirigido pelo próprio carro, né, pela tecnologia, eles tinham que pôr a mão na direção, sei lá, de 15, eu não sei qual é o... 2 minutos, a cada 2 minutos. A cada 2 minutos para dizer que tinha um motorista, mesmo sendo o carro que estava... o carro, né, a máquina que estava dirigindo o carro. Então, vejam, esse é um exemplo de uma inovação completamente disruptiva, né, porque a coisa de você ter um carro sem motorista, com um número que não foi fabricado por uma indústria automobilística, é uma disrupção absurda, né? E aí, a própria legislação dos Estados Unidos deixou vender os carros e tudo mais, mas assim, tinha que essa coisa de você ficar pondo a mão, né? Ou seja, ainda tinha que ter algum ser humano responsável por aquela, né, por aquela máquina andando por aí. Só que é assim, né? A evolução dessa tecnologia que a Patrícia está falando no caso do Tesla, ou até quando a gente estava lá, eram 2 minutos que você podia ficar sem pegar no volante. A tendência que essa tecnologia vai se aprimorando é de 3 minutos, 4 minutos, 15 minutos, daqui a pouco, 1 hora, daqui a pouco é o carro à distância. E é interessante que às vezes pode falar assim, nossa, mas vocês estão falando uma coisa muito longe da nossa realidade. Gente, não é. A pandemia, ela empurrou. Professora? Pode falar. A pandemia assim, botou a gente lá na frente. Ontem eu participei do seminário, a previsão da Tesla para carro 100% autônomo é 2030. Acho que tem alguém aí com... Eu comentei que a previsão da Tesla para carro 100% autônomo é para 2030, num seminário que participei ontem. Sim. É muito impressionante, assim, porque a gente voltou muito impactada, né, com essa questão, principalmente da indústria automobilística, porque aqui na nossa região, né, a gente tem
enfim, é Muitas significativa, são muitas empresas que vivem disso, dessa cadeia, né, automotiva, e a gente voltou bem impactada, né? A gente falou, nossa senhora, o que vai ser? E o que vai ser, né? E aí, exatamente, aí a gente pensou até que fosse demorar um pouco mais, né? Mas a gente já está vendo empresas mudando, empresas fechando, desemprego, um monte de coisa, né, acontecendo na indústria automobilística. E, inclusive, os carros elétricos já saindo, já sendo... Ou seja, a indústria automobilística está tendo que se reinventar também em função disso, né? Pode falar, Flávia, desculpa. É isso mesmo. Eu li um artigo, agora, há pouco tempo, falando da inovação e dos processos em que agora a gente tem dois caminhos para a inovação. A gente tem a inovação que vai construir a evolução, então são aquelas inovações que vão melhorando os processos e fazendo aquilo andar, e a gente tem um outro tipo de inovação que é a revolução, que é justamente essa inovação disruptiva, que vira tudo de cabeça para baixo, aquele raciocínio linear que a evolução, né, da inovação vai propondo, que é aí, a gente vai aperfeiçoando o carro vai ficando mais bonito, tem mais acessórios, tem mais isso, tem mais aquilo. Aí, de repente, vem a revolução, que é justamente isso. Não, agora nem preciso de motorista para dirigir, é um outro conceito, é um outro contexto, né? Então, é legal a gente pensar isso e justamente pensar que isso é global, né? No mundo que a gente vive hoje, não existe lá nos Estados Unidos, não. As coisas acontecem já até as empresas, quando já pensam globalmente, né? Claro que existem as suas condições, mas essa globalização nesses processos é muito forte, né? Sim. Sim. Thaís. Thaís quer falar. Fala, Thaís. Boa noite para todos. Oi, professora. Boa noite. Bom. Eu estou, assim, exageradamente impactada com tudo que vocês estão falando. Eu fico imaginando na hora que vocês chegaram lá, né? Parece uma coisa, sabe, assim, de filme de ficção científica, não é verdade? Parece mesmo que isso está acontecendo, e Flávia disse que a gente não pode nem falar que é lá nos Estados Unidos, né? Está acontecendo por aqui, né? Exatamente isso. Aqui no Brasil, a gente não tem assim alguma coisa que se aproxime um pouquinho do Vale do Silício? Eu acho que tem ambientes de inovação. Eu gosto muito daquele ambiente do ecossistema de inovação lá de Florianópolis, que a gente teve a oportunidade também de visitar, e eu acho que está bem maduro, né? Eu acho que o município de Florianópolis, além de tudo, ele conseguiu mudar a sua vocação do turismo, né? Em 10 anos, ele conseguiu mudar sei lá, a maior economia do município era voltada para o turismo, e agora é inovação. Isso demonstra essa maturidade, né? Essa consolidação, essa mudança. A gente tem lá muitos centros de inovação, parque tecnológico, a vida da cidade. Se vocês olharem, né, a gente não teve nem tempo, nem curiosidade, nem estava no nosso na nossa questão do planejamento urbano, mas se a gente olhasse isso no município de Florianópolis, a gente ia perceber, por exemplo, que perto desses hubs de inovação, desses centros de inovação, tem toda uma urbanização, né, e um crescimento urbano em volta, né, desses centros de inovação que tem, sei lá, moradia para esse capital todo intelectual que está por ali, você tem todos os serviços que precisam para essa galera que está nos hubs e que trabalha por ali, que está... Porque não é só quem trabalha ali, né? Tem toda uma cadeia, né, de coisas. E aí eu acho que a cidade foi inteligente no sentido de começar a fazer todo o seu planejamento urbano em volta disso. Uma outra coisa que me impactou também, ouvindo o pessoal lá estudando um pouquinho, Floripa e tal, é que
você encontra todo tipo de parceria. Você encontra o poder público de muitas formas. Você tem o governo federal, o governo estadual, fundações estaduais. Aí você tem... Gente, é uma coisa assim infinita. Você tem o governo municipal, aí depois você tem as empresas, as grandes empresas, né, as startups, as pequenas empresas, o comércio local, ou seja, todo mundo girando em torno disso. O que eu acho que é muito bacana. Então, eu acho, na minha opinião, que Florianópolis está de parabéns, né, pelo trabalho que tem desenvolvido aí, as pessoas que estão por lá capitaneando isso, que tiveram já, né, não é só quem está agora, mas quem já teve também, estão de parabéns, porque eu acho que é um desenvolvimento Um exemplo. muito bacana. Agora, Patrícia, sabe o que eu acho que era bom reforçar? Porque, assim, a mudança vamos falar assim, do PIB do Estado, que foi dos últimos 10 anos, na verdade, a mudança do PIB foi nos últimos 10 anos, mas esse movimento também lá em Florianópolis há mais de 30 anos. E ele envolve vários atores. A faculdade está junto com o governo estadual, federal, municipal, as empresas, está todo mundo junto. E é uma cadeia. E aí, professora, quando você fala assim, nossa, parece filme de ficção. Olha, esse nosso encontro aqui, há 2 anos atrás, se a gente falasse... Seria uma ficção se a gente falasse que ia ser assim. Eu tenho inúmeros colegas da área da educação que sempre tiveram muita resistência ao ensino à distância, muito. Eu sei que a gente não está no modelo à distância, nós estamos no modelo remoto, mas é ensino à distância. Nós estamos numa modalidade de distanciamento. E isso, esses meus colegas que tinham resistência, está aí, ó, tiveram que entrar. E essa ficção virou realidade, né? Não é mais ficção do futuro. E o que eu acho que é legal no aprendizado que a gente teve é que, assim, não dá para não considerar tudo isso. E a gente tem que entender para que a gente não fique de fora, a gente, a empresa, a sociedade. Exatamente. Né? Eu acho que esse é o grande, assim, o que também é outra coisa que marcou a gente, que a gente ficou falando muito, né, disso, e que também a gente ficou com vontade de perguntar mais sobre isso, porque a gente falava, gente, essa conta tem que fechar para as pessoas, né? Então a gente falava, poxa, mas como é que vai ser, né? Como é que não vai excluir as pessoas tudo isso? Como é que esse processo não vai ser excludente? Como é que vai incluir? E aí a gente ficou com essa coisa da inclusão das pessoas, da inclusão. Eu ainda estou, viu? Da inclusão das pessoas e tudo mais, porque é uma coisa super importante e assim, o que eu sinto, e aí eu vou dizer que realmente eu fiquei apaixonada por essa coisa desse universo aí da inovação, dessa disruptura, dessa coisa, né, de você questionar tudo, porque eu acho que também tem um pouco da minha cara, sei lá, da minha personalidade, mas por outro lado, o lado que eu acho que enfim, que eu acho que a gente também tem que falar, né, sempre o lado bom e o lado ruim das coisas. O lado ruim é que eu acho que isso já está... Sabe como uma coisa vem vindo, assim, ó? Vem vindo, né? E já está. E se a gente não se antenar, se a gente não ajudar os outros a se incorporarem a isso, se a gente não se perceber nesse movimento, se a gente não entender um pouco do que a gente... Enfim, eu acho que a gente vai ficando... vai ficando para fora desse negócio. É esquisito, como se fosse uma onda mesmo, né? Eu acho. Então, e é muito forte, porque olha, esses dias uma startup me chamou para, enfim, para falar lá de uma ideia que tinha, não sei o que, um rapaz, e ele me disse assim, até de Lorena, o rapaz, ele me disse o seguinte, olha, eu fiquei abismado com um amigo meu, que é de tecnologia de informação, que me mandou olhar um site, eu digitei um texto meu lá, o site devolve, com inteligência artificial, devolve uma coisa para ele com 50 páginas escritas sobre aquilo que ele começou a escrever, gente. Ele falou, olha, não tinha nada a ver com o que eu escrevo, ele falou, mas estava lá o negócio. É muito louco, eu fui testar, eu não consegui testar, mas eu mando depois para vocês, é que agora eu preciso olhar, fuçar aqui no meu celular. Mas é muito interessante, é muito louco. Então, daqui a pouco, assim... É muito esquisito, porque ele falou, olha, eu digitei, eu fiquei fuçando um pouco já. É assim, você digita uma coisa e aí o negócio vai te devolver uma porção de coisas sobre aquele assunto. Então, ele cria parágrafos sobre um assunto, um conteúdo qualquer. É inteligência artificial. Ou seja, é um negócio assim que a gente não imaginava, né? A gente falou,
A gente, ainda mais que é acadêmico, assim, né? Professor acadêmico, com a aula, não sei o quê. A gente acha esquisito esse negócio. Daqui a pouco... É uma sugestão até assim, de leitura. Acho que o Walter está com o som ligado. Tem como. Pronto. Uma sugestão assim, de leitura e de reflexão também é aquele livro do Yuval Harari, das 21 lições para o século XXI, porque ele fala bastante sobre esses movimentos. Põe no chat aí. Vamos pôr? Posso, vou só falar e depois eu coloco. Então, assim, porque nesse livro, ele faz uma análise, até um dia desse me falaram assim, mas é muito apocalíptico a colocação do Yuval Harari, porque ele mostra um cenário bem complexo e negativo, não é negativo, mas bem difícil. Nós também podemos olhar de uma forma otimista, que eu vou falar de forma otimista, mas eu não sei se eu acredito tão. É esse bem aí que a Flávia acabou de colocar, por sinal. Mas, assim, há quem diga também que, olha só, a quantidade de trabalho que foi gerado pelo Uber, a quantidade de geração de atividades que está sendo colocada aí pelos Airbnb e de outras formas. Eu diria assim, sim e não, né? Porque... No fundo, as pessoas ficam muito vulneráveis a essa forma de trabalho sem nenhuma proteção em vários sentidos. Não é de emprego, de carteira assinada, não é nem disso que eu estou falando, mas fica muito uma desigualdade muito grande nas relações. E o Val Harari coloca também que existe uma discussão mundial sobre a questão do salário mínimo, que tende a acontecer lá na frente e que talvez quem vier pagar isso sejam os trilionários que vão se tornar daqui para frente. Porque se a gente olhar para a nossa geração, Patrícia, o pessoal que tem aí, que está mais velho, a gente falava antigamente, nossa, a pessoa que é milionária. Como é que você falou se a gente olhar para a sua geração, Patrícia, e se esqueceu de... porque nós temos só um ano diferente, então é a nossa geração... Tá brincando. Então, assim, olha só, aí tem a questão assim, antigamente, né? Pois tá bom, antigamente, né? Porque meu pai se falava milionários. Aí todo mundo passou depois a falar bilionários. Hoje se fala muito dos trilionários. E aí, como é que vai ser essa questão dos trilionários e a população lá numa desigualdade muito grande? Né? Então, assim, é uma questão complexa, mas eu diria assim, que é o que a gente já está falando. Se a gente não acompanha, a gente vai ficando cada vez mais distante. Exatamente. E demora, porque não é da noite para o dia que a gente aprende, não é da noite para o dia que a gente consegue empreender, não é da noite para o dia que as empresas se tornam unicórnios, não é da noite para o dia que você consegue fazer com o produto dê certo. Então, assim, é um movimento demorado. Não é da noite para o dia que o Vale do Silício se tornou o que é. Olha só, a Patrícia estava falando, desde 1800 lá vai pedra. Exatamente. Estamos falando aqui de Florianópolis, 30 anos. Claro que, de repente, vamos pensar aqui no Vale do Paraíba, a gente não precisa passar tanto tempo para chegar numa conversão, porque a gente vai ter um ganho de aprendizado que essas outras cidades, essas outras universidades, empresas já tiveram. Então, a gente ganha tempo nisso. Faz um benchmarking aí. Para ganhar tempo. Pega de melhor e pronto, né? E acelerar, Ó, o Walter quer falar. O Walter é a Thaís, né? Que acho que voltou ali, mas saiu de novo. Fala, Walter. Bem, tudo isso é muito interessante, muito inovador, realmente, né? Mas eu vejo que tem um certo preconceito e uma certa dificuldade de fazer lição de casa nós mesmos, né, aqui no Brasil. Basta dizer que as universidades, né, no Brasil ainda tem muita dificuldade de fazer ciência aplicada. Nós temos universidades que têm muitos projetos, muita coisa desenvolvida em laboratório, mas que a legislação não facilita em nada a aplicabilidade disso nas empresas. Por exemplo, se questiona muito hoje da falta de bolsas, mas a legislação nossa não permite, muitas vezes, ou não atrai as empresas a investirem em bolsas em parceria com as faculdades para transformar as grandes ideias que estão nas universidades em produtos finais, em patentes. Não é à toa que a maior parte dos nossos doutores não estão no Brasil, estão contribuindo para muita atividade fora do país. Lá fora, eles terminam seus projetos, registram as patentes lá fora, geram riqueza lá fora, e nós ficamos assim eternamente a ver navios, aparentemente. Então, eu acho que é muito importante que a gente consiga trabalhar com a mesma intensidade na questão da evolução dentro das startups, dentro das incubadoras, mas também acionar órgãos como OAB e outras instituições que têm a ver com direito e legislação para acelerar esse processo de modernização das leis, deixar um pouco as paixões políticas de lado, partir para o lado que é prático, para o lado que é objetivo,
para integrar esse pessoal todo que tem grandes e brilhantes ideias e tornar a coisa mais tecnologicamente viável e prática. Porque nós temos muitas cabeças pensantes, muita coisa boa acontecendo. A semana passada mesmo foi feita a primeira bateria de nióbio do planeta e pouco se falou, pouco se divulgou. A despeito de tendências políticas de direita ou pró-esquerda ou não, temos que pensar na coisa prática, gerar riqueza, gerar renda, distribuir essa renda, integrar pessoas, né? Pulverizar conhecimento e entrar nessa onda de inovação que vocês viram lá no Vale do Silício e que tem em outros lugares também. Mas enquanto não estivermos amarrados nesses entraves jurídicos, né, ideológicos, nós vamos ficar sempre na esteira, sempre na rabeira. E vai ser muito difícil vencer isso por questões de interesse particulares, né? E isso tem que ser um tema chato, mas que precisa ser falado, porque no caso do Brasil é o nosso grande entrave, um dos nossos grandes entraves. Isso mesmo. Sim, isso mesmo. Rogério, quer falar? Eu acho que até complementando o que o professor Walter falou, e vai muito ao encontro do Vale do Silício, se nós pensarmos na indústria 4.0, ou a nossa quarta revolução industrial, ela se deu exatamente numa parceria público-privada. A Alemanha resolveu crescer junto com as academias e junto com as empresas, e tomaram o mundo, e eles são responsáveis por um projeto de 2009, 2010 para 2020. Né? Então, uma projeção de 10 anos, e eles tomaram a frente e geraram a quarta revolução industrial. Só para complementar o que o professor Walter falou, né? Esses entraves, realmente, quando a gente pensa, por exemplo, em veículo elétrico, em 1974, a Gurgel apresentou o primeiro veículo elétrico e teve entrave jurídico, porque não teria como esses carros serem recarregados. Aí nós estamos falando de 46 anos atrás, e hoje a gente estava falando disso. Então, acho que essa parceria público-privada, ela realmente deveria ser acelerada no país para essa contribuição nossa, evolução, né, diria, talvez. Sim. Não, é isso mesmo. Tanto o professor Walter quanto o professor Romano têm razão nas colocações, eu concordo, em gênero, número e grau. A gente ainda tem bastante coisa para evoluir, né? Isso, bastante. Temos bastante coisa para evoluir. Mas, como a Sâmia falou, eu acho que a gente pode encurtar o tempo com boas práticas alheias, né? A gente olha por aí os ecossistemas e copia, né, o que deu certo, que é bacana. Mas acho que o maior desafio realmente é a inclusão das pessoas, e eu acho que a gente precisa... E a inclusão também, gente, eu estava ouvindo vocês falarem assim, eu estava pensando, a inclusão, ela é inclusão mesmo... em qualquer lugar, né, da inovação, assim, em qualquer empresa, ou seja, você usar uma ferramenta nova, né, sei lá, um modelo mental novo para você poder usar esse modelo mental das startups para você poder resolver um problema da sua empresa tradicional. Eu acho que, sabe, eu consigo enxergar isso até nessas coisas, entendeu? Essa evolução, ainda que seja no passo a passo, mas eu consigo enxergar essa coisa de você usar as metodologias ágeis, de você... Ou seja, isso vai se difundindo nas empresas tradicionais também, né? Eu acho que aí a gente vai caminhando para uma coisa, né, mais fluida. Fluida, O professor Patrícia, a senhora falou um negócio que eu achei muito interessante, que é essa molecada vai salvar a gente mesmo. Né? Tem que salvar, né? Porque a gente vem com esse modelo quadradinho. Quem? A gente vem com esse modelo quadrado e essa molecada não está preocupada com isso. Então, realmente, eles vão nos salvar nesse sentido. Porque você começa a conversar, antigamente eu preciso ter uma casa, preciso ter um carro, preciso ter isso, preciso ter aquilo. Meu filho, ele já mudou em São Paulo. Estabilidade, né? Estabilidade, não sei o que lá. Isso daí, nenhuma dessa moçada não quer saber de nada disso. Exato. Meu filho mora em São Paulo, ele já mudou em São Paulo em 5 anos, umas 7 vezes, e ele fala, cara, eu preciso de um quarto que tenha onde eu dormir, um chuveiro, e eu moro sempre perto do serviço, não preciso de carro, só ando de Uber. É outra cabeça. É outra cabeça. E eles vão nos salvar, graças a Deus. Rogério, nessa tua linha, aí uma outra coisa também que é bem importante falar, sobre a importância da convivência de intergerações. E é uma coisa que eu e a Patrícia, no trabalho que a gente estava fazendo junto de inovação, a gente sempre falava isso, vamos colocar gente nova, vamos colocar gente jovem. Por quê? Porque tem outro modelo mental.
E por mais que a gente busque desenvolver, tá com um modelo mental também mais novo, mas é outra pegada, né? Querendo ou não, a gente tem uma formação que a gente tenta desapegar, mas pegar a garotada, colocar junto. Então, assim, a gente tem que desenvolver uma flexibilidade de trabalhar com pessoas mais jovens e, lógico que a gente tem o nosso valor também, que a gente tem a nossa experiência, o nosso conhecimento, mas, por outro lado, eles têm um outro modelo. Então, essa mistura é uma coisa muito rica e a gente está aberto, é muito importante, né? Para poder a gente conviver com isso. E está aberto sempre para aprender, né? Tanto jovem quanto, sei lá, em todas as idades aí. E os mais velhos também, os mais velhos também, viu, Patrícia? Ela fala que eu sou velha, então. Mais velhos também, exatamente. E os mais velhos também. Agora, uma coisa interessante também para falar, que a gente colocou lá no final da nossa apresentação de hoje, que acabou que a gente sempre larga, né, Patrícia? A gente começa a falar e larga as apresentações. Tem que ir lá para o final já, porque já são 8h20. Mas, assim, uma coisa bem legal para falar que, assim, apesar da gente ter visto tudo isso de inovação, de muita riqueza lá no Vale do Silício, uma coisa que ficou, assim, a gente ficou chocada, é que em São Francisco, por exemplo, a cada quarteirão você tem mendigos em todas as ruas. Gente, é, assim, assustador. Aí você fala assim, mas como que vocês estão falando de tanta evolução, tecnologia, riqueza, e no centro de São Francisco isso é de chocar, inclusive. Inclusive, nós duas, em uma semana que a gente esteve lá, a gente viu umas 3 ou 4 roubos nos mercados, em lojas, e a gente estava um dia num restaurante almoçando, e uma senhora com 2 crianças não parava de olhar para a gente, Aí eu falei assim, nossa, Patrícia, só falta essa senhora querer que a gente pague o almoço dela. E era uma pessoa bem vestida, E moral da história, a senhora saiu com as 2 crianças dela e não pagou a conta, e nada aconteceu. E a gente foi procurar saber isso, né? Por que essa dicotomia tão grande na sociedade? Porque eles sabem do fosso que eles criam na sociedade. E, por outro lado, na região a Califórnia, enquanto estado, ela é extremamente, não sei se o nome seria assistencialista, mas ela dá excelentes condições para que as pessoas moradoras de rua, digamos assim, tenham casa, alimento, condições, mas, mesmo assim, essas pessoas não vão para essas casas, para essas residências, para esses abrigos, elas acabam indo para a rua. Esse é um aspecto que a Sâmia está falando, que eu concordo com ela, que a gente viu. Mas tem um outro também, por exemplo, a gente via uns casais, né, de senhores de idade, assim. Você via o pessoal pós-hippie, né, que aí é uma moçada mais, assim, uma galera mais malucona, né, que, enfim, era morador de rua, mas que já estava meio piradão, né, por droga, essas coisas. Você via uma outra galera que a gente não conseguia identificar muito o perfil, e você via uns senhorzinhos de idade, assim, sabe? Um casal, eu me lembro que tinha um casal, um senhorzinho levando uma senhora, uma japonesa que morava debaixo de um tapume lá, de uma construção, um negócio muito louco, assim. E aí, o que a gente foi ler, né? Eu fui ler especialmente sobre isso, e o custo de vida, né, as residências em São Francisco, principalmente, enfim, mais naquela zona da cidade ali onde a gente estava, que era mais central e tal, é muito caro, né, para você alugar. Então, você não consegue, e aí eles não tinham para onde ir também. Então, se vocês pegarem aí, né, e botarem no Google uma busca bem simples, vocês vão perceber que isso é uma coisa falada no mundo, né? Assim, você vê um monte de coisas sobre isso. Então, você vê pessoas de idade morando na rua, porque não conseguem pagar o seu aluguel, né? Provavelmente vão ter uma aposentadoria aí, não conseguem pagar o aluguel, então moram na rua. E também não tem para onde ir, né? Não tem outro lugar para ir. Então, assim, porque moraram a vida inteira ali. Então, é muito esquisito isso, realmente, enfim. Patrícia, sabe outra coisa que eu acho que era bem importante falar para o pessoal, só para poder a gente também já ir fechando? É assim, existe uma fala que a gente vê, às vezes, na mídia, muito impulsionadora, de que não precisa fazer faculdade.
Gente, não é verdade. Não é verdade. Deixa eu explicar para vocês até o que a gente viu e escutou lá as falas. Imagina aquele nerd que a gente vê geralmente nos filmes, ou que é noticiado pela mídia, que ficou milionário com 20 e poucos anos. Não é assim. É porque, por acaso, eles desenvolveram um algoritmo, deram certo em algum produto, e esse produto tem uma grande função no mercado. Aí, gente, na hora que o investidor vai transformar esse nerd, esse jovem de 20 e poucos anos, que vai colocar lá milhões de dinheiro, não é os 150 mil dólares que a gente falou lá atrás, vai colocar $1 milhão de dinheiro, a primeira coisa que ele pergunta, sabe o que é? Quem é que vai fazer a gestão desse negócio? Porque você concorda que ninguém, nenhum investidor do mundo que mais tenha dinheiro, vai colocar 3, 4 milhões, sei lá quantos de dólares, na mão de uma pessoa sem nenhuma experiência. Então, a primeira pergunta que eles fazem é quem vai fazer a gestão deste negócio? Porque não vai ser o fulano que criou o algoritmo. E na hora que eles vão colocar esse aporte, que vão atrás dessa pessoa, as primeiras coisas que eles vão verificar, sabe o que é? Essas pessoas são formadas onde? Qual é a experiência que elas têm profissionais? E só vão dar o dinheiro se tiver uma pessoa altamente qualificada para tocar esse negócio. Ah, mas aí e o rapaz que criou o algoritmo? Claro que ele vai ficar dono, porque inclusive ele criou o produto. Vamos falar assim, claro que ele vai participar do negócio, mas não é dado para ele, é dado para um grupo de pessoas qualificadas para fazer o negócio dar certo e continuar dando certo. Então, isso é uma coisa que a gente gosta de passar para tirar esse mito de que ficou milionário da noite para o dia, que ficou milionário com 20 anos de idade. Ficou, mas tinha um grupo de pessoas qualificadas, geralmente, diga-se de passagem, mais velhas, acima de 40, 50 anos de idade, que já tinha experiência no mercado. E outra coisa também, que eu já vi isso com a Patrícia também, em vários eventos que a gente foi, já com foco de inovação, de startups, pasme, mas muitas startups são sendo criadas por pessoas de 40, 50 anos de idade. É verdade. Isso é muito interessante isso falar. No Brasil, né? Inclusive no Brasil, exatamente. O do Brasil é esse. Para criar esse paradigma aí errado que as pessoas falam. Exatamente. A mídia noticia, a mídia noticia uma parte da história e não fala o resto. Porque é uma contradição dizer que o estudo, a faculdade não é importante e, ao mesmo tempo, a gente defender a ideia de que a gente está na era do conhecimento. Exatamente. Né? Então, uma coisa não cola com a outra. E eu assisti uma palestra do Cortella que eu adorei, que ele fala assim, não, se o seu filho chegar para você e falar que não quer fazer faculdade, que vai largar a faculdade, porque o Mark Zuckerberg largou a faculdade, como que é o da Microsoft lá? O Bill Gates largou a faculdade. Aí você fala para ele, meu filho, eles passaram em Harvard, e eles estavam estudando em Harvard. Então, vamos combinar o seguinte. Primeiro você passa em Harvard, depois você larga a faculdade. Essa é muito boa. Ótimo. Essa é ótima. Né? Então, é lógico que é importante, né? E até, né, na nossa sociedade, e os alunos que estão aqui sabem disso, o quanto a gente abre os horizontes, as percepções, a nossa percepção de vida mesmo, né? Para que a gente realmente vá construindo uma história. Tudo tem uma história, né? Não é assim, não, do dia para a noite. Não, né? Lógico que não. Nada é do dia para a noite assim. Olha, o professor Walter está de novo levantando a mão. Vamos ver o que ele tem para falar. Só para... Eu não ia participar mais não, tá, pessoal? Mas me coçou o comentário que vocês fizeram agora, tá? É o seguinte... É para participar mesmo. É o seguinte, essa questão de fazer na universidade, né? Eu acho uma coisa muito interessante. Nós temos que ter um olhar mais focado para uma questão, por exemplo, que é o curso técnico, que prepara a mão de obra imediata para o mercado de alta qualificação. Também acho muito importante, aí entra a questão da pedagogia, né? Nós temos agora o curso conosco, e provocar um pouco um pensamento de que ter um diploma não significa apenas
trabalho, né? É para melhorar a nossa formação cultural, a nossa independência intelectual, nos melhorar como pessoas. Então, a educação não pode mais ser vista como um passaporte garantido para um trabalho bem remunerado, até porque não é verdade. Então, quando a gente coloca a educação apenas como uma garantia de um emprego, nós temos esses desastres que estão acontecendo agora. A pessoa pergunta para você, o que é que dá dinheiro, professor? Eu falo, vender maconha, vender cocaína. Porque, na verdade, é isso. Não, a pessoa tem uma visão, assim, totalmente equivocada do que é educação. Né? Não é porque você fez engenharia que você vai ser muito bem remunerado. Você vai ser bem remunerado se você for um ótimo engenheiro, se você agregar valor, se você se empenhar, sabe, sentar ali, estudar, dormir mais tarde, levantar mais cedo, se empenhar. É isso, não é um passe de mágica. E melhorar como pessoa, melhorar culturalmente, fazer do país realmente um país melhor, porque você não é mais levado como uma manada, você pensa, você aprendeu a pensar, aprendeu a ler, a escrever direitinho, né? A entender o mundo como ele é de fato. E eu acho que essa é a primeira função da educação, do conhecimento, da cultura. O restante é consequência. Esse é meu pensamento, né? É isso mesmo, professor. Você sabe que eu me formei engenheira, né? Eu sou engenheira agrônoma. E aí eu fui para a área ambiental e tal, porque, bom, logo de cara já vi que não dava para ficar com monocultura ou botando pesticida em tudo, eu não ia me dar muito bem com isso. E aí fui para essa área. Mas você sabe que hoje eu estou, enfim, na área de educação e trabalhando bastante com a área de humanas também, né? Estou no mestrado de desenvolvimento humano e tal. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A história de eu ter feito engenharia e eu ter uma organização, eu acho que eu tenho um modelo, uma organização mental que eu aplico na humanas. Estou falando sério. Quando eu vou estudar nas coisas de humanas, assim, às vezes eu me vejo. E eu sempre converso com a professora Edna, né, que é uma amiga querida, e que me entende, eu falo, professora de Deus, eu sou muito esquisita, porque eu fico passando pelas áreas, né? Então, venho lá das exatas, fui um pouco para biológicas e tal, e agora ando nas humanas. E aí eu acho que ter feito essa faculdade me deu uma visão, sabe, para você aplicar essa visão sistêmica, um pouco dessa visão sistêmica, para você conseguir aplicar em todas as áreas e tal, me ajuda pra caramba a montar projeto, a ter um pensamento mais, como é que fala? Mais do todo, não sei, sabe? Quando você consegue enxergar melhor o todo, eu acho que foi eu atribuo, né, a esse conhecimento vindo da faculdade, porque eu me lembro que eu aplico muitas coisas, né, ainda, né, eu aplico daquela época. Então, assim, independente também daquilo que para onde você vai, sabe? Independente de para onde você vai, não importa. Você pode se formar na graduação, fazer um mestrado de outra coisa, doutorado de outra, especialização de outra, e não sei mais o que do outro. Né? Até porque, Patrícia... faz parte de um arcabouço de conhecimento que você vai acumulando, que você vai interligando, que você vai... e que vai te dando estofo, né? Para você viver, para você fazer um monte de coisa, né? Enfim, bom... Patrícia, até porque, caros alunos, se vocês acham que terminou a faculdade, a vida está ganha, não, vocês vão continuar estudando por muito tempo ainda. Né? E a gente vai sendo levado por caminhos também à medida que a gente vai descobrindo. Então, isso que a Patrícia falou com relação à carreira dela é cada vez mais comum. Né? A gente vai encontrando possibilidades e vai refazendo aí o currículo e complementando e encaixando, porque hoje em dia não existe mais estou formado, né? A gente está sempre se formando o tempo todo. E hoje eu dou aula no doutorado de educação, imagina. Para a galera da educação. Então, assim, vejam que dá para a gente fazer o que a gente quiser, o que a gente for afim de fazer, né? O que a gente tiver com vontade e tiver sonho de fazer. Tiver também oportunidade, né? Porque a gente tem que se adaptar, é uma questão de oportunidade, né? De sobrevivência, de um monte de coisa. Professora? Fala, professora. Só complementando o que a senhora falou, né?
o Steve Jobs, quando estava preparando o Macintosh, né? E ele sabe que ele é muito apaixonado pelo designer, né? Aham. E ele não estava contente com a caligrafia, com o formato das palavras, né? Das letras que era oferecido pelos técnicos. Ele queria algo mais agradável, algo melhor. Ele próprio foi estudar caligrafia para depois preparar o pessoal para poder... Hoje nós temos aí o formato itálico, o Arial, esse monte de opções, porque ele estudou isso, né? E implementou na informática. Isso mesmo. Isso mesmo, isso aí. Professor Romano? Não, eu acho que também vale ressaltar, professora, que nem a professora Flávia comentou, que essa questão antes, eu tenho que me especializar em algo que seja ou humanas ou exatas. O mercado sempre vai precisar de especialista e generalista, sempre. Né? Porque quando eu tenho um especialista ali, seja lá em exatas ou seja em humanas, ele pode contribuir muito de forma específica, mas eu preciso também desse generalista para ampliar as percepções, para ter essa visão sistêmica, né? Então, acho que tem espaço para todo mundo, e eu brinco com todo mundo que eu sou suspeito de falar, que eu sou formado em Direito, Pedagogia, RH, estou fazendo Psicologia, quer dizer, uma hora dessa eu acerto, não é isso? Isso mesmo, eu também sou desse tipo seu aí. A Sâmia também. Eu também. Sou formada em administração, mestrado em educação e doutorado em planejamento urbano. Ai, gente, não tem coisa melhor, que daí diversifica mesmo, assim, faz essa coisa. Pronto. É isso mesmo. Não é? Aprendizado geral. É isso. Eu acho que, bom... Te deu, né? Acho que hoje... A gente pode marcar o segundo round, mas por hoje, acho que já deu, né? Olha só, eu vou aproveitar aqui, vou colocar o link para o pessoal, para que o pessoal, né, possa acessar depois, então já salva o link aí com vocês. Vocês vão querer passar um vídeo, né, também para a galera? Acho que não, né? Mas... Eu acho que o horário já está passado. Eu passo pelo chat. Então, a gente manda para os alunos depois. Isso, é um vídeo muito legal. Lindo, por sinal. Lindo. Então, tá jóia. Então, fica combinado. A gente já tem um vídeo da Dani ontem para mandar para vocês. Quem é aluno, a gente manda para os representantes de sala e os representantes de sala repassam para vocês aí. Fica um plus, vamos dizer assim, fica uma cerejinha do bolo para mais tarde, então. Quero aproveitar e agradecer, professora Patrícia, professora Sâmia. Eu disse que ia ser bom, eu falei. Então, foi muito legal. Faltou tempo aqui para tanta coisa bacana para a gente conversar. E a gente, depois, nada impede que a gente tenha outros momentos aí para continuar essa conversa, né? Deixo aqui para a Patrícia, para a Sâmia se despedirem também. Obrigada, professoras. Foi um prazer ouvir vocês hoje. Imagina, obrigada. Sâmia, meu bem, muito obrigada, viu? Então, assim, muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Adorei estar com vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Sâmia. Obrigada, professores, alunos, Flávia.